Olá, olá pessoal do Quimil, sejam bem-vindos a mais uma questão do Enem de 2010. Hoje nós vamos fazer a questão do gigante gasoso Júpiter. E nessa foto eu usei da inteligência artificial para colorir a imagem que originalmente na prova estava preto e branco. Pessoal, permita-me falar aqui com vocês, eu fiz essa prova de 2010, foi a primeira vez que eu estava tentando vestibular. Que imagenzinha detonada de ver preto e branca, viu? Mac, me desculpa, mas era uma tristeza fazer o Enem preto e branco. Muito bem, já chorei minhas pitaias, agora vamos aqui para a questão. O que ele está dizendo aqui? Praticamente ele está contando no texto base que o gigante gasoso aqui, ele possui faixas de nuvens no seu redor. E nessa região aqui, uma dessas faixas que está aqui um pouquinho mais escura, com tons de marrom, elas desaparecem, né? Então elas sofrem aqui um desaparecimento nessas nuvens. E aí ele pergunta o que pode ter acontecido que fez desaparecer essa faixa no hemisfério sul, beleza? Pessoal, alguns vão falar que essa questão é de física, outros de química. Seja na física, seja na química, vamos resolver essa questão aqui. Então vamos lá, vamos pensar nas alternativas. Esse é um clássico de questão que é mais fácil ser feita por eliminação e nós já vamos entender o porquê. Ele quer alguma coisa, ele quer alguma evidência que me indique por que essa faixa desapareceu da faixa sul do planeta. Por que essa mancha desapareceu da faixa sul. Vamos pensar aqui, ele está falando que pode ser por conta da temperatura. Pessoal, se fosse por conta da temperatura, né, a temperatura ela varia de um ponto para o outro, ela é maior nos equadores e costuma ser menor nos polos, etc. e tal. Entretanto, se fosse uma mudança brusca ali na temperatura do planeta, seja por processos internos, seja por causa de impactos de meteoritos, seja por tempestades solares, deveria ter alteração em todas as faixas de nuvens do planeta, e não apenas nessa faixa aqui do hemisfério sul. Então, essa alternativa já está eliminada. No formato da camada gasosa do planeta, eu achei meio viajado esse distrator aqui, porque assim, antes ele era redondo, com os polos levemente achatados devido à alta rotação que ele tem em torno do seu próprio eixo, e de repente, pimba, ele cansou e parou de ter esse formato e não quer mais. Então, também é muita viagem, né, galera? Então, já está eliminada essa alternativa. C. No campo gravitacional gerado pelo planeta. Vamos pensar, galera. Júpiter tem um campo gravitacional altíssimo, fortíssimo, atrai muito, é capaz de destruir equipamentos por causa da forte radiação que o planeta emite. Entretanto, todavia, se você tivesse uma mudança no campo gravitacional do planeta, você faria o que, pessoal? Você faria uma mudança em todo o planeta e não apenas na superfície, como foi feito lá na alternativa A. Então agora tá entre duas. Deu Marca aqui nos comentários qual foi a primeira que você marcou. Não, pessoal, não precisa ficar com vergonha não. Aqui estamos para aprender juntos, ok? Só pra gente ter uma interação juntos e tchalonal aqui. Vamos ver a D, né? Time D contra time E, né? Quase que um clássico entre Cruzeiro e Atlético, Tricolor e Flamengo, mas vamos lá. Na letra D diz o seguinte: na composição química das nuvens do planeta. Essa alternativa ela é bem chamativa por causa disso daqui, pessoal. Da composição química. Chama a atenção. Mas vamos pensar o seguinte. As nuvens de Júpiter... Acho que nuvem perdeu o acento, tá, galera? Me desculpem se tiver o acento no U. As nuvens de Júpiter, elas são praticamente formadas por amônia, traços de enxofre e também hidrogênio gasoso. Imagina o fedorzinho que não deve ser. Aí ele está dizendo que há uma mudança na composição das nuvens
porque alguma coisa pode ter deixado de ter isso daqui e pode ter, sei lá, surgido de repente vapor de água, diamante, gás carbônico, oxigênio, entendeu? Então, olha a viagem que ele fala quando houve mudança na composição química das nuvens. Ele está querendo dizer que você tira o que de fato você tem e passa a colocar coisas completamente aleatórias. Então, por mais que essa composição química seja um forte atrativo, ele é um atrativo que vai fazer você errar. Então já sabe que quem marcou a letra E vai sair feliz. Mas vamos tentar entender por que a letra E ela te deixa mais feliz? Ele está dizendo o seguinte: na densidade das nuvens que compõem o planeta. Essa é bem interessante. Por quê? A densidade, embora ela seja uma propriedade específica dos materiais, ela pode sofrer algumas pequenas alterações, como por exemplo com a temperatura. Como o planeta está em constante rotação, essas faixas de nuvens aqui estão se movendo, portanto o planeta é cheio de tempestade em várias regiões. Essas tempestades estão fazendo nada mais nada menos do que o quê? Uma troca de calor com a vizinhança. Vimos alguns vídeos atrás aqui sobre esses conceitos. Então essa troca de calor com a vizinhança são o quê? São calores residuais da sua formação. Essa troca, sai calor, entra calor, pode fazer o quê? Pode fazer uma alteração na densidade que consequentemente pode ter sido a responsável por gerar o sumiço da faixa marrom aqui embaixo no hemisfério sul de Júpiter, constituindo então a letra E como a resposta correta dessa questão. Beleza? Bem interessante essa questão, né, pessoal? Então, já deixa o seu joinha aqui, né, para mais coleguinhas que precisam arrasar nessa prova do Enem e não fazer como eu, que errei essa questão no ano que eu fiz lá em 2010. Tá bom? Agora você tem a chance de acertar e não fazer como o Emerson. Beijo no coração, muito obrigado por ter me recebido na sua casa. Já deixa o joinha nesse vídeo. Até o nosso próximo encontro. Tchau!